Meus irmãos e amigos, nesse instante nós iremos proceder com a meditação da palavra do Senhor. Então, hoje, com a graça de Deus, nós vamos considerar o Salmo de número 42. E desde já, nós pedimos aos irmãos, nós pedimos aos amigos que abram as suas Bíblias nesse texto, Salmo de número 42. Vamos lê-lo completamente e fazer a sua exposição. Assentados como os irmãos aqui estão, como os amigos e os irmãos estão em suas casas, abra a sua Bíblia e preste atenção àquilo que Deus nos fala na noite de hoje. Salmo de número 42. Diz-nos o seguinte: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá, diz o seguinte: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste, esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Até aqui, até o versículo 12, todo o salmo. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, amigos que nos ouvem, que nos assistem nesse instante, nós queríamos introduzir a nossa meditação na noite de hoje fazendo uma afirmação verdadeira, uma afirmação genuína e que de certa forma é comprovada através da realidade das nossas vidas. Ou seja, a depressão é um dos grandes males, é uma das grandes enfermidades que o mundo moderno vive, que o mundo moderno experimenta. A depressão é um dos grandes males, a depressão é uma das grandes enfermidades que o mundo moderno vive, que o mundo moderno ele experimenta. Só para nós termos uma noção, estima-se que mais de 16% de toda a população mundial, ou seja, de todos os habitantes do mundo,
sofreu, pelo menos em um dado momento, um quadro depressivo, um quadro de depressão em sua vida. No Brasil, ou seja, no nosso país, calcula-se, irmãos, amigos, que 6% da população enfrenta dificuldades relacionadas à depressão. Só para nós termos uma outra ligeira ideia, em todo o continente americano, o nosso país, o Brasil, ele só fica atrás dos Estados Unidos quando o tema é depressão, quando o assunto é depressão. E aí, nós podemos prosseguir nessa palavra introdutória, mostrando que essa depressão, mostrando que esse mal, mostrando que essa enfermidade é uma doença silenciosa, mas que gera muitos sintomas, muitas e muitas sequelas. A depressão é uma doença da alma, não resta a menor dúvida, mas ela acaba sendo sentida, ela acaba sendo experimentada por todo o nosso corpo. Por isso nós dizemos que é um mal psicossomático, é uma doença da mente, mas que afeta naturalmente todo o nosso corpo. E aí, dentre vários sintomas que nós poderíamos elencar da depressão, podemos destacar tristeza, podemos destacar ansiedade, podemos destacar pessimismo, podemos destacar fadiga, podemos destacar desesperança e muitas outras sequelas, muitos outros sintomas, resultados justamente da depressão. Logo, a depressão é um mal que manda os seus sinais quando ela se faz presente em nossas vidas. Então, merece a nossa consideração, merece a nossa reflexão. E mais ainda, meus irmãos, mais ainda, meus amigos, a depressão, ela é uma enfermidade, uma doença democrática. Ela é uma enfermidade, uma doença democrática. Por quê? Porque ela afeta ricos e afeta também pobres. Por quê? Porque ela afeta pessoas jovens, como também pessoas idosas. Por quê? Porque ela afeta não só aquelas pessoas que são instruídas em termos culturais, mas também pessoas mais simples, pessoas incultas, sob o ponto de vista cultural. E mais, a depressão, ela afeta tanto pessoas descrentes, como também pessoas crentes e crentes em Cristo Jesus. A história mostra, irmãos, a história mostra, meus amigos, que grandes servos do Senhor experimentaram a depressão ao longo da sua vida, ao longo da sua existência aqui na terra. E aqui eu queria destacar pelo menos dois casos. Aqui eu queria destacar pelo menos dois exemplos. O exemplo de Lutero, o grande reformador, o grande servo de Deus que ele levantou para que ele pudesse dar início e prosseguimento ao movimento da Reforma Protestante. Ele padeceu em muitos momentos da sua vida de quadros e quadros depressivos. Mas não só Lutero. Quando nós pensamos nos grandes servos, quando nós pensamos nos grandes homens de Deus na história, o próprio Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, ele também vivenciava costumeiramente, continuamente, a depressão e a depressão em nossas vidas. Então, por isso, da nossa afirmação anterior, a depressão é um mal, é uma enfermidade democrática, atinge a todos, atinge a tudo. Ok? E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que esse também era o quadro que o salmista ele experimentava quando ele escreveu esse texto que nós temos diante de nós. Ou seja, quando ele escreveu o Salmo de número 42. Muitas vezes a gente não atenta para esse fato. Muitas vezes a gente não considera essa realidade. E conforme nós veremos, quando nós analisamos todo esse texto do Salmo 42, facilmente nós concluímos, facilmente nós entendemos que o autor sagrado, aqui nessa passagem, ele escreve esse salmo experimentando um quadro depressivo na sua vida. O Salmo 42,
ele abre a segunda parte do livro dos Salmos. Conforme nós temos em nossas Bíblias, o livro dos Salmos ele é dividido em 5 partes. A segunda parte do livro dos Salmos se inicia com esse Salmo 42, com esse texto que nós temos diante de nós. Esse Salmo, o Salmo 42, ele se constitui em um texto que nós chamamos de texto didático. Por quê? Ele nos ensina. Por quê? Ele nos instrui. Até o próprio título nos leva facilmente a essa conclusão. Nesse texto do Salmo 42, o salmista, ele mostra, o salmista, ele revela todo o abatimento que estava experimentando no seu coração, todo o abatimento que ele estava experimentando em sua alma. Era uma tristeza, meus irmãos, era uma tristeza, meus amigos, motivado pelo afastamento que o salmista havia tido da casa do Senhor, da casa de Deus, motivada pela pressão que ele estava sofrendo dos seus inimigos, dos seus adversários. Então, a partir desse registro, nós somos instruídos, nós somos ensinados acerca de algumas situações, acerca de algumas circunstâncias que produz abatimento na nossa vida, que termina gerando um quadro depressivo na nossa vida e da atitude que nós devemos tomar diante de situações assim. Então, basicamente, a gente consegue perceber essa linha de raciocínio traçada pelo autor sagrado a partir da sua experiência própria, a partir da sua experiência pessoal, pelo fato, repito, de estar longe da casa de Deus, pelo fato, repito, de estar sendo perseguido pelos seus inimigos. Então, ele mostra algumas marcas do abatimento na sua vida e mostra a reação que nós devemos ter para vencer esse abatimento que gera, inevitavelmente, um quadro depressivo na nossa vida. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, nesta oportunidade, com a graça de Deus, nós queríamos destacar algumas causas da depressão, bem como nós queremos destacar alguns recursos que nos estão disponíveis da parte de Deus para que nós possamos enfrentar a depressão em nossas vidas. Algumas causas que geram a depressão e alguns recursos que são disponibilizados pelo próprio Deus para que nós possamos enfrentar, para que nós possamos combater a depressão quando ela se der em nossas vidas. Então, da mesma forma como acontece em um tratamento médico bem-sucedido, onde, em primeiro lugar, você identifica as causas de uma determinada enfermidade e posteriormente, uma vez que há essa identificação, se trata do problema, se trata da enfermidade. Assim nós também vemos no Salmo de número 42. Quando nós analisamos esse texto que está diante de nós, vamos ver a descrição de algumas causas que geram em nós abatimento, que geram em nós depressão, mas também algumas receitas dadas pelo próprio Deus, dadas pelo próprio Senhor, para que assim, pela sua graça, nós possamos vencer a depressão em nossas vidas. E antes de adentrar ao texto propriamente dito, eu queria fazer aqui uma observação, eu queria fazer aqui uma ressalva. Apesar de nós destacarmos esses pontos, apesar de nós trabalharmos aqui esse texto em relação a como combater a ansiedade, em especial a como combater a depressão, eu queria lembrar que tudo que a gente vai ver não nos isenta da responsabilidade de, em alguns momentos, nós procurarmos auxílio médico para que assim nós também possamos ter esse recurso no combate à depressão. Então, fazer aqui essa observação, fazer aqui essa ressalva. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: combatendo a depressão. O tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: combatendo a depressão. Então, em primeiro lugar, eu queria considerar 1, 2, 3 causas que geram o abatimento, que geram a depressão na nossa vida e que nos são registradas nesse texto que nós temos diante de nós. E depois vermos 2 remédios
também mostrados pelo salmista, que nos auxilia no enfrentamento à depressão. Então, em primeiro lugar, vamos considerar algumas causas. Em primeiro lugar, vamos considerar algumas circunstâncias que produzem em nós o abatimento e a depressão e depois seguirmos no combate a esse problema. Assim, em primeiro lugar, nós podemos dizer, meus irmãos, nós podemos dizer, meus amigos, que a nossa alma se abate quando ela é privada da comunhão com Deus. A nossa alma se abate, a nossa alma fica abatida quando nós somos privados da comunhão com Deus, gerando, se não for corrigido, um quadro depressivo na nossa vida. Olhem só o que nós temos no versículo 1 e também no versículo 2. Salmo 42, versículos 1 e também o versículo número 2. Diz o seguinte: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós vemos o salmista descrevendo o desejo que a sua alma tinha por Deus, o desejo que a sua alma tinha pelo Senhor. O texto é por demais claro em nos ensinar, em nos revelar, em nos mostrar que o salmista, ele desejava, o salmista, ele ansiava por estar na casa de Deus, por estar na casa do Senhor. Por isso ele faz menção a ver a face de Deus. Essa expressão revela justamente isso, o desejo que ele tinha de estar na casa de Deus, o desejo que ele tinha de estar na casa do Senhor, para assim experimentar da sua presença. Nós vemos aqui, irmãos, nós vemos aqui, amigos, que a vontade do salmista era desfrutar da presença de Deus, e a sua vontade era tão grande, e o seu desejo era tão intenso, que ele chega a se comparar com uma coça sedenta. Veja que coisa maravilhosa, veja que coisa fantástica, essa ilustração que ele usa, mostrando o anseio da sua alma por Deus, da mesma forma que uma coça anseia por água. Para quem não sabe, a coça era um tipo de cervo, bem comum ali na região da Palestina, que vivia no deserto, de um lado para outro, à procura de água, à procura de água. A coça, que era esse tipo de cervo, se caracterizava pelo olfato aguçado que tinha em procurar, nos lugares mais difíceis possíveis, a água para poder beber, a água para poder consumir. Na verdade, aqui nós vemos uma outra característica da coça, que ela bebia, ela tomava muita água para poder saciar a sua sede. Então, assim também era o salmista, assim também era o autor sagrado em relação a Deus. Não qualquer Deus, mas conforme ele nos ensina, ao Deus vivo. Havia no seu coração, havia na sua alma, havia no seu interior um grande desejo pela pessoa de Deus, um grande desejo pela pessoa do Senhor. Conforme nós temos aqui no enunciado do Salmo, o autor desse Salmo, do Salmo 42, é um dos filhos de Corá, da tribo de Levi. Um dos filhos de Corá, da tribo de Levi. Os filhos de Corá, irmãos, amigos, eles eram responsáveis pelo louvor no templo, no santuário de Deus. Mas não só isso, os filhos de Corá, eles eram responsáveis por guardar, por proteger as portas da casa de Deus, da casa do Senhor. Infelizmente eu não vou poder fazer a leitura para comprovação desse fato, mas depois vocês podem ler 1 Crônicas 6:22, 1 Crônicas 9:19 em diante, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 19, e vocês vão ver o ofício estrito dos filhos de Corá, tanto na parte do louvor, como também na proteção
das portas da casa de Deus, da casa do Senhor. Contudo, conforme nós já falamos, ao que tudo indica, esse salmista, ele estava proibido. Esse salmista, ele estava impedido de assistir na casa de Deus, de assistir na casa do Senhor. Muito provavelmente, por causa de uma perseguição que ele estava padecendo, ele era uma pessoa fugitiva, errante pelo deserto. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, a sua alma, o seu coração estava abatido. Por isso, a sua alma estava triste. Por isso, o seu coração estava depressivo, por causa do distanciamento entre ele e Deus, por causa do impedimento que ele tinha de adorar a Deus na sua casa, de adorar a Deus no seu santuário. E o que é que isso me ensina? O que é que isso nos ensina? Algo simples, porém muito importante. Ou seja, que quando um servo de Deus, prestem atenção nisso, quando uma serva do Senhor, ela perde a comunhão, ou ele perde a comunhão com Deus, o abatimento, a tristeza, a desolação acaba acometendo o seu coração, acaba acometendo a sua alma. É o que nós vemos aqui nesse trecho, é o que nós aprendemos aqui nesse salmo. Quando nós nos apartamos, quando a nossa comunhão com Deus ela é prejudicada, ela é afetada, automaticamente isso vai produzir em nós abatimento, tristeza na nossa alma e no nosso coração. A alma do crente, irmãos e irmãs, se abate quando ela fica privada da comunhão com o seu Deus, da comunhão com o seu Senhor. É como que o nosso suprimento de água espiritual fosse cortado. Da mesma forma que as costas andavam de um lado para outro à procura da água, porque elas tinham essa carência, porque elas tinham a necessidade, semelhantemente acontece com cada um de nós. Quando nos afastamos de Deus, quando nós perdemos a comunhão com o Senhor, automaticamente a tristeza, automaticamente a depressão, infelizmente, passam a ser realidade em nossas vidas. Então, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, quando porventura, ao longo da nossa caminhada aqui na terra, nos sentirmos fracos, nos sentirmos abatidos, devemos nos perguntar a nós mesmos: será que isso está sendo resultado da perda ou do prejuízo da minha comunhão com Deus? Será que está sendo resultante da minha comunhão com Deus ter sido afetada? Esta foi a realidade do salmista. A sua alma ficou abatida, o seu coração ficou triste, ele experimentou um quadro depressivo dentre várias coisas, porque ele tinha perdido a comunhão com Deus, ele tinha perdido a comunhão com o Senhor, pelas razões, pelos motivos que anteriormente nós já mencionamos. Então, essa é a primeira causa, então esse é o primeiro motivo, ou seja, a alma se abate quando nós somos privados da comunhão com Deus, da comunhão com o Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, a alma se abate quando se sente abandonada por Deus. A alma se abate quando se sente abandonada por Deus. Veja o que nós temos, versículo 4, depois versículo 9 e, consequentemente, versículo número 10. 4, 9 e 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Versículo número 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste, esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? O que nós aprendemos aqui nesses versos?
que é que nós aprendemos aqui nessas passagens? O salmista, meus irmãos, o salmista, meus amigos, revelando o sentimento de desamparo que ele estava experimentando diante daquela situação em sua vida. Repetindo, o salmista, ele revela através desses versos o sentimento de desamparo que ele estava experimentando diante da situação que ele estava vivenciando em sua vida. Através desses versos, nós percebemos que o salmista, ele derrama toda a sua tristeza, ele derrama todo o seu abatimento, lembrando-se do passado, quando ele, pelo fato de participar diretamente do culto, comparecia ao templo, comparecia à casa do Senhor, para poder adorar a Deus, para poder louvar ao Senhor, juntamente com a congregação, juntamente com o povo de Deus no passado. E qual era agora a sua situação? E qual era agora a sua realidade? Ele estava sendo perseguido, ele estava como que um fugitivo. E se não bastasse a perseguição, se não bastasse a inimizade, ele ainda ouvia afrontas que os seus inimigos proferiam contra o seu Deus, contra o seu Senhor, contra o seu Salvador. Então, é esse o sentimento que se passa no coração do salmista, que Deus havia se esquecido dele e que ele agora se encontrava sob a vergonha e os escárnios dos seus inimigos. Cada afronta que o salmista escutava levantava dúvidas no seu coração. Será que Deus ainda é comigo? Será que Deus ainda está presente na minha vida? Enfim, o salmista, nessas circunstâncias, ele estava se sentindo só. E o que é que isso nos ensina, meus irmãos? O que é que isso nos ensina, minhas irmãs? Que há circunstâncias, que há momentos em nossas vidas onde nós experimentamos a mesma situação do salmista aqui nesse salmo, do salmista aqui nessa passagem. Isso acontece, irmãos, isso acontece, irmãs, quando a provação, que muitas vezes se faz presente na nossa vida, ela demora a passar, ela demora a se resolver. Isso acontece quando as tribulações, que muitas vezes se tornam realidade do nosso viver, elas seguem nos afligindo, e aí nós vemos as nossas forças se esvaindo e a nossa fé desmoronando, a nossa confiança em Deus sendo prejudicada. Nesses instantes, nos vem à mente as seguintes perguntas: será que Deus ainda está comigo? Será que eu estou só ao longo dessa jornada triste na minha vida? Será que eu conto ainda com a presença de Deus ao longo do meu viver? E aí nós nos abatemos, e aí nós nos entristecemos em virtude dessas realidades que também se fazem presentes em nossas vidas. Então, não esqueçamos a sequência. Então, não esqueçamos os pontos. Em primeiro lugar, a alma se abate quando ela é privada da comunhão com Deus, da comunhão com o Senhor. Em segundo lugar, a alma se abate quando se sente abandonada por Deus, abandonada pelo Senhor. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a alma se abate quando um problema leva a outro problema. A alma se abate quando um problema leva a outro problema. Veja o que nós encontramos, versículo 6 e também no versículo 7. Salmo 42, versículo 6 e também o versículo 7. Diz o seguinte, o texto sagrado: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, das terras do Jordão e do monte Hermon e no outeiro de Mizar. Versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O que é que nós temos aqui nesse trecho? O que é que nós temos aqui nessa passagem?
Nós vemos, irmãos, nós vemos, amigos, o salmista retratando a profunda tristeza do seu coração pelas várias dificuldades que ele estava atravessando na sua vida. Aqui, o salmista retrata a profunda tristeza do seu coração pelas várias dificuldades que ele estava atravessando e atravessando em sua vida. Lembremos-nos, irmãos, amigos, que o salmista, conforme nós já falamos anteriormente, ele estava privado, ele estava proibido, ele estava impedido de adorar a Deus na casa do Senhor. Além disso, os seus inimigos perseguiam e também procurava entristecê-lo, zombando do seu Deus, ridicularizando o seu Criador. E aí, se não bastasse esses dois problemas, se não bastasse essas duas dificuldades, o salmista, ele estava fugitivo em um lugar muito distante da sua cidade natal, ou seja, em um lugar muito distante da cidade de Jerusalém, onde estava localizado o templo, a casa do Senhor. Aqui nessa passagem, o salmista, ele escreve quando estava na região do Rio Jordão, quando ele estava na região do Monte Hermon. É um dos montes que nós encontramos lá no território da Palestina, que fica no extremo norte lá de Israel e que tem uma altitude aproximada de 2.100 metros, aproximadamente. É nessa região onde o Rio Jordão ele nasce, em uma gruta, a chamada Gruta de Banias, justamente no Monte Hermon, que vai descendo esse monte em uma enorme escada natural, como que fosse uma grande cachoeira, cheia de limo, ou seja, aquelas partes de rocha onde fica muito escorregadia. Por isso a expressão do salmista aqui, um abismo chama outro abismo. A imagem que o salmista ele traz à nossa mente, a imagem que o salmista ele traz aqui ao nosso coração é de alguém, de uma pessoa, no caso ele mesmo, tentando atravessar o Rio Jordão, mas aí ele escorrega em uma das suas pedras, vai se debatendo, até chegar no fundo do Rio Jordão, onde as águas o encobrem completamente. Através dessas palavras, o salmista, meus irmãos, o salmista, meus amigos, se lembra da sua situação, se lembra do seu estado espiritual, escorregando correnteza abaixo, um abismo após outro, um problema após outro, uma dificuldade após outra, e cada vez mais ele se afundando na sua vida, longe da sua terra natal, sendo perseguido pelos seus inimigos, sendo ridicularizado pelos seus inimigos e, o pior de tudo, sendo impedido de estar na casa de Deus, sendo impedido de estar na casa do Senhor. E o que é que isso nos mostra? O que é que isso nos ensina? Que quando os problemas, meus irmãos, minhas irmãs, eles vêm em sequência na nossa vida, via de regra, nós nos entristecemos, via de regra, nós nos abatemos, assim como aconteceu ao salmista aqui nesse texto. Quem já não vivenciou uma situação como essa? Quem já não vive uma situação como essa? Muitas vezes a gente vai passando um problema, muitas vezes a gente vem enfrentando uma dificuldade, e quando a gente pensa que já está no fim, quando a gente pensa que já está vencendo aquela dificuldade, vem outra. Parece alguém se afogando, que é o retrato do salmista aqui nessa passagem. E aí quando você vai procurando um fôlego, quando você vai procurando uma respiração, vem outra. E o que isso gera? Abatimento. E o que isso gera? Tristeza em nossa vida. Até porque existe até um ditado popular que reflete bem essa realidade vivida aqui pelo salmista. Diz um ditado popular que a nossa situação, nunca está tão ruim que não possa piorar. Quem aqui já não escutou? Quem aqui já não ouviu uma frase como essa? A minha situação não está tão ruim que não possa piorar ainda mais. Era o que o salmista vivenciava, era o que o salmista experimentava, e aí ele se desaninou, e aí ele se abateu, e aí ele se entristeceu, e ele ficou depressivo, e realmente não é fácil,
por toda essa sequência de dificuldades, por toda essa sequência de problemas que progressivamente, sistematicamente, continuamente estavam se dando em sua vida. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, nós nos abatemos por causa disso. As muitas dificuldades, as muitas lutas, os muitos problemas, às vezes na área de saúde, às vezes no aspecto familiar, às vezes sob o ponto de vista financeiro, e às vezes as dificuldades se multiplicam de tal forma na nossa vida que nós estamos como que o salmista aqui, escorregando no limo de uma catarata e descendo o rio abaixo, no caso o rio Jordão. Então, infelizmente, muitas vezes isso acontece, infelizmente, muitas vezes isso se dá em nossas vidas. Então, conforme nós falamos agora há pouco, o que nós encontramos na primeira parte desse salmo? 3 fatores, 3 causas que acometem a nossa alma e que produz desânimo e que produz depressão. Ou seja, a alma se abate quando ela é privada da comunhão com Deus. A alma se abate quando se sente abandonada por Deus. A alma se abate quando um problema leva a outro problema ao longo da nossa vida. Contudo, se nós formos trabalhar mais essa questão da depressão, nós vamos encontrar com certeza outros motivos. Nós vamos encontrar com certeza outras razões pelas quais o abatimento acaba se dando na nossa vida. A depressão espiritual acaba surgindo no nosso viver. Conforme nós falamos, Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um grande servo, um grande homem do Senhor, ele foi marcado ao longo da sua vida por vários instantes depressivos, por várias depressões. Certa vez, quando falava aos seus alunos, ele enumerou outras causas que geram também a depressão na nossa vida, causas essas que ele também havia experimentado. E ele começa a dizer, em primeiro lugar, o simples fato de nós sermos seres humanos, isso já é propício para nós sermos depressivos. O simples fato de nós sermos seres humanos. Depois, doenças físicas. Depois, cansaço físico e mental. Depois, hábitos secundários. Depois, o peso da responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. Depois, períodos de grandes sucessos, que muitas vezes são seguidos por momentos de profundo abatimento. Então, ele elencou mais 6 motivos, mais 6 explicações, 6 circunstâncias que geram o abatimento, que geram a tristeza, que geram a depressão na nossa vida. Mas a grande questão que se levanta agora, a grande pergunta que nós devemos fazer, e o que é que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa procedência, o nosso procedimento? Qual deve ser a nossa atitude? Uma vez que a gente traça esse diagnóstico de determinadas coisas que abalam a nossa alma, que abatem a nossa alma, uma vez que nós conhecemos essas coisas, uma vez que nós conhecemos essas circunstâncias e que são retratadas de maneira muito clara aqui pelo salmista, e agora, como eu, como você, como cada um de nós devemos agir? Será que nós estamos soltos nessa realidade? Será que a palavra de Deus não nos dá nenhuma orientação? Será que a palavra de Deus não nos faz nenhuma prescrição espiritual para que assim possamos nos remediar com essas prescrições e, pela graça de Deus, vencermos a depressão na nossa vida? Será? Não, meus irmãos, nós temos sim. Nós temos prescrições bíblicas, nós temos prescrições da própria palavra de Deus. Deus nos dá o remédio através das Escrituras, para que com a sua graça, através da sua misericórdia, nós possamos combater o mal da depressão na nossa vida. E aí, quando você olha aqui para essa passagem, e aqui quando você olha para esse texto, você observa pelo menos 2 remédios divinos para vencer, pela graça de Deus, a depressão na nossa vida. Então, em segundo lugar, eu queria considerar remédios contra o abatimento. Remédios contra o abatimento. E quem prescreve esses remédios não é o homem. Quem prescreve esse remédio é Deus, inspirando o salmista para nos ensinar na noite de hoje. O primeiro remédio, meus irmãos, a primeira medicação, minhas irmãs, amigos e amigas, que nós devemos tomar, conforme Deus nos prescreve na sua palavra, é que nós devemos confiar nele. Ou seja, nós devemos confiar no Senhor
nós devemos confiar em Deus. Vejam aí, versículos 5 e versículo 11, que na verdade são as mesmas palavras, né? Tanto é que eu só vou ler uma vez. Diz o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. O que nós vemos aqui, meus irmãos? O que é que nós observamos aqui, meus amigos? O salmista fortalecendo a sua alma na certeza do livramento de Deus, na certeza do livramento do Senhor. Então, o salmista fortalece a sua alma na certeza que ele tinha que Deus iria livrá-lo daquela situação. Ele, conforme nós observamos aqui, o salmista, conforme nós estamos observando aqui, ele está falando para si mesmo, para a sua própria alma. Ele está falando para si mesmo, para o seu próprio coração, de onde surgia o abatimento, de onde surgia a fraqueza que estava cometendo na sua vida. E ele está falando ao seu coração, no intuito de transmitir ao seu coração a esperança, não nos homens, a esperança, não nas circunstâncias, mas a esperança de que Deus auxiliaria, de que Deus lhe ajudaria a vencer aquelas dificuldades e sair daquela situação contrária que ele estava experimentando na sua vida. Então, o salmista tinha essa confiança. Então, o salmista tinha essa certeza que ele ainda iria louvar a Deus pelo livramento que Deus iria providenciar e providenciar a sua vida. Agora, ele estava impedido de ir à casa de Deus? Sim. Agora, ele estava impedido de adorar a Deus? Sim. Mas existia no mais íntimo do seu ser, existia no mais profundo da sua alma essa esperança, essa confiança, essa certeza que Deus iria livrá-lo, e uma vez que isso acontecesse, ele retornaria para o templo e ele adoraria a Deus no templo. É essa confiança que ele nos ensina aqui, da sua postura, da sua atitude diante daquela situação de abatimento. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, nos ensina uma verdade, ou seja, que em meio aos abatimentos, nós devemos estar trazendo à nossa memória as verdades de quem é Deus, as verdades daquilo que Deus faz em nossas vidas. De certa forma, a nossa irmã Helena até falou um pouco disso na última sexta-feira, na conversa com as mulheres. Então, nós precisamos, diante de situações contrárias, nós precisamos, quando nós estivermos enfrentando o abatimento da nossa alma, trazer à memória quem é Deus. Trazer à memória o que é que Deus faz, para que assim a nossa confiança possa ser reativada, para que assim a nossa confiança possa ser fortalecida e assim nós possamos estar com os nossos olhos voltados e fitos para Deus. E por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a gente precisa cada vez mais conhecer a Deus. A gente precisa cada vez mais conhecer ao Senhor. Na medida em que nós conhecemos mais a Deus, na medida em que nós conhecemos mais ao Senhor, nós vamos tendo essa certeza no nosso coração, e o Espírito Santo vai fortalecendo, para que mesmo em meio aos abatimentos, nós possamos estar confiantes, esperançosos, descansados na pessoa de Deus, mesmo diante das situações mais contrárias que porventura nós experimentarmos em nossa vida. A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, minhas irmãs, nos chama a isso. Confie em Deus, espere em Deus, espere no Senhor. Era isso que o salmista fazia, era isso que ele falava ao seu coração, e não se deixava abater pelas circunstâncias contrárias que acometia a sua vida. Então, como é que a gente vence o desânimo? Então, como é que a gente vence o abatimento? Então, como é que a gente vence a depressão? Em primeiro lugar, confiando em Deus, confiando no Senhor. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele o meu auxílio e Deus meu. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Nós observamos aqui um segundo remédio, prescrito pelo médico Deus, para que assim a gente possa vencer o abatimento na nossa vida. Sim, em primeiro lugar, nós precisamos confiar em Deus. Em segundo lugar,
nós precisamos ter a certeza da presença de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ter a certeza da presença de Deus. Olhem só o que nos diz aqui o versículo 8, Salmo 42, versículo 8, certeza da presença de Deus. Diz o seguinte: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O que é que nós temos aqui nesse verso? O que é que nós temos aqui nessa passagem? O salmista aqui, meus irmãos, o salmista aqui, meus amigos, ele revela a certeza que ele tinha da presença, da companhia de Deus em sua vida. O salmista, repito, ele revela a certeza da presença, da companhia de Deus em sua vida. O salmista aqui, ele está convicto, ele está certo, que apesar de estar distante de Jerusalém, apesar de estar distante do templo, em termos físicos, em termos materiais, ele não está longe de Deus, ou na verdade, Deus não está distante, Deus não está longe dele, não, muito pelo contrário. Tanto é que o salmista, ele fala dessa presença, não é qualquer presença, mas a presença contínua que Deus dava e dava da sua pessoa ao salmista. É por isso que ele fala que de manhã ele era beneficiado com a misericórdia de Deus, está aí no texto. À noite ele era beneficiado com louvor a Deus. Então, quer seja durante o dia, quer seja durante a noite, ele mantinha comunhão com Deus, ele experimentava da presença de Deus, ele vivenciava a companhia de Deus em sua vida, e é essa a certeza, é essa a confiança que produzia o ânimo necessário para que ele não se abatesse, olhasse para cima, seguisse com confiança e assim, pela graça, vencesse aquela situação de abatimento que acometia a sua vida. E essa é a verdade também, meus irmãos. Essa é a verdade também, minhas irmãs, que nós devemos ter, independente das circunstâncias, que nós devemos ter, independente do momento, que nós devemos ter, independente da situação que porventura nós vivemos na nossa vida. Que verdade! Deus, ele está presente em cada um de nós. Não é à toa que Jesus Cristo, nosso Salvador, ele tem como nome Emanuel também, significa Deus conosco. Através do Espírito de Deus, nós somos habitação de Deus. Portanto, nós, irmãos, irmãs, devemos crer nessa realidade, devemos nos fortalecer nessa verdade e devemos vencer pela graça de Deus a depressão quando ela, porventura, acometer a nossa vida. Ter essa certeza da presença de Deus, ter essa certeza da presença do Senhor no nosso viver. Então, esse salmo aqui, ele nos dá pelo menos esses dois remédios. Esse salmo aqui nos dá pelo menos essas duas prescrições para que nós possamos vencer o abatimento, a depressão, a tristeza na nossa vida. Devemos confiar em Deus, considerando quem Ele é e aquilo que Ele faz, e devemos ter certeza da presença de Deus em nossas vidas. E diante de tudo isso, meus irmãos, e diante de tudo isso, meus amigos, o que é que nós devemos aprender ainda? O que nós devemos reter ainda nos nossos corações? Por fim, devemos nos lembrar de Cristo, devemos nos lembrar do convite que Cristo, Ele faz a cada um de nós. De quê? De nós descansarmos nele. Veja que o salmista aqui estava com o seu coração abatido. Veja que o salmista está aqui com a sua alma triste, mas ele venceu para a confiança, ele venceu na certeza da presença de Deus. E para nós hoje, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos nos lembrar de Cristo, devemos nos lembrar do convite de Cristo, que Ele faz a cada um de nós, irmãos e irmãs, para que nós descansemos e descansemos nele. Foi isso que Ele falou. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Cristo nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa do Mestre, é uma promessa do nosso Redentor, é uma promessa do nosso Salvador. Então, nós temos
meus irmãos, nós temos, minhas irmãs, alguém onde nós podemos nos acolher em meio às fraquezas, em meio aos abatimentos que muitas vezes se fazem reais na nossa vida. Cristo, Ele é a fonte para onde nós podemos nos dirigir diante das circunstâncias mais contrárias, diante dos momentos em que mais nos abatemos, porque Ele nos convida a descansar nele próprio, no próprio Salvador. Ele é o mesmo ontem, hoje o será sempre. Então que nós nos voltemos para Cristo, como? Através da sua palavra. Que nós nos voltemos para Cristo, como? Através da oração. Que busquemos a sua presença, que aprofundemos a nossa comunhão com Ele, que possamos nos alegrar nele, para que assim nós nos sintamos renovados, fortalecidos, revigorados, e dessa forma a gente possa prosseguir na nossa caminhada, sabendo que circunstâncias contrárias continuarão se dando à nossa vida, mas tendo a perspectiva daquilo que João diz, mais forte o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, essa é a percepção, essa é a compreensão que nós devemos ter em nossas vidas. Podemos até nos abater, e seremos muitas vezes abatidos, ou nos entristeceremos em muitos momentos da nossa vida, mas uma vez que a gente se volta para a palavra, uma vez que a gente considera os ensinos da palavra, uma vez que a gente se volta para Cristo pela palavra, pela oração, essa certeza, essa convicção, ela deve estar presente na nossa vida. Deus vai nos fortalecer, Cristo vai nos aliviar, Ele vai nos revigorar, para que assim sigamos firmes nos seus passos, nos seus caminhos, para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. Mas não só isso, para os nossos amigos, não só isso, para as nossas amigas, o que é que nós temos ainda a lhes dizer nessa noite de hoje? A necessidade que vocês têm de se voltarem para Cristo, a necessidade que vocês têm de se voltarem para o Salvador. Meu amigo, minha amiga, Cristo, Ele é o único que tem poder, que tem a capacidade necessária para confortar, para consolar o seu coração. Com toda certeza, você passa por circunstâncias em que você abate seu espírito. Com toda certeza, você passa por circunstâncias que abatem a sua alma. Mas a grande questão é que você olha para um lado, olha para outro, olha para um lado, olha para outro, e você não tem ninguém que possa lhe proporcionar o descanso necessário para que você possa ter a verdadeira paz e a verdadeira alegria no seu coração, porque somente Cristo pode fazer isso, somente Cristo produz esse sentimento. Então é dele que você precisa, é do Salvador que você carece, porque é este Salvador que tem a capacidade de resolver os seus problemas, de lidar com as suas dificuldades, não só aqui na terra, mas sobretudo na eternidade. Então, não perca tempo. Então, se volte para Ele, confesse-o como seu Senhor, confesse-o como seu Salvador, experimente da sua nova vida e adquira o ânimo espiritual para seguir firmemente no seu caminho e assim, depois dessa vida, encontrar-se com Ele na eternidade. Esse é o convite, meu amigo, minha amiga, que o Evangelho faz, e nós lhes exortamos a que vocês possam clamar por essa graça, clamar por essa misericórdia e hoje ainda, experimentar da salvação de Cristo na sua vida. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Deus Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e que assim, repito, pela sua graça, pela sua misericórdia, a partir dos ensinamentos que nós aprendemos da palavra, possamos combater a ansiedade na nossa vida, confiando em tudo aquilo que Deus Ele tem prometido para cada um de nós. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.